excelência acaba de chegar. A culpa é sua! A culpa é de você! Ordem no tribunal. Vamos começar a sessão. Todos presentes? Orelha externa. Orelha média. Orelha interna. Vítima e advogada. A palavra está com a advogada. Excelência, nesta manhã eu vim aqui representando a minha cliente. Ela está indignada, pois ela perdeu a audição dela e ela veio para processar aquelas 3 orelhas. A culpa é sua! A culpa é de você! Atenção, atenção! Vamos ouvir uma de cada vez. Orelha externa, se apresente para dar seu testemunho. Jura solenemente falar nada mais que a verdade? Eu juro. Como o réu se considera? Inocente, Meritíssimo. Prossiga. Então, Meritíssimo, nós 3 somos irmãs e somos melhores amigas desde a 3ª semana embrionária, até que a orelha interna nos abandonou e os nossos pais, os atos faringes... Eu contesto, Meritíssimo. A culpa é sua! A culpa é de você! Ordem! Orelha interna, se apresente para dar seu testemunho. Jura solenemente falar nada mais que a verdade? Eu juro. Pois bem, orelha interna pode se explicar. Então, tudo começou quando eu estava na 3ª semana embrionária. Então, comecei a minha formação primeiro porque eu sou a irmã mais velha. Primeiro surgiram 2 placoides óticos de ambos os lados do mielencéfalo e derivados de uma área ectodérmica pré-placoidal. Eles chegaram porque a notocorda e o mesoderma paraxial induziram uma invaginação sobre o ectoderma do embrião. Aí, os placoides desenvolveram uma invaginação formando facetas óticas. Eles seguiram o conselho do 3º fator de crescimento de fibroblastos. Essa invaginação ótica, também chamada de otocisto, foi a minha primeira parte a ficar pronta. Aí, durante a 4ª semana embrionária, a vesícula ótica se diferenciou sobre a influência de genes PAX2 por 2 movimentos de expansão de direções opostas. A princípio, 2 porções da vesícula ótica eram visíveis, a porção dorsal, que mais tarde formará o trículo, e a porção ventral, que mais tarde formará o sacro. A porção dorsal, que é a parte vestibular que mais tarde formará o trículo, cresce na direção dorsal e se achatará, formando 3 placas, que são os futuros ductos semicirculares. A porção ventral, que é o sacro coclear, alonga-se num tubo por um movimento em sentido contrário à porção dorsal. E tem outra coisa que eu não posso esquecer de falar. Da parte dorsomedial da porção tricular, forma-se um apêndice que formará o sistema endolinfático. O restante da porção tricular forma um saco elíptico que mais tarde se tornará em utrículo, responsável na formação do vestíbulo. A porção secular se alonga formando um tubo onde se desenvolve uma bolsa esférica, que mais tarde se tornará um saco que é responsável pela formação da cóclea. Essas bolsas elas são preenchidas por endolinfa. Durante a 7ª semana, brotam da região dorsomedial da porção tricular 3 vertículos, que no início são como 3 porções interligadas. No caso do labirinto ósseo, são formadas 3 placas compactas, achatadas e fundidas. Porém, a parte central, fundida dessas porções, desaparece por morte celular, enquanto as partes periféricas iniciam sua diferenciação na 8ª semana para canais semicirculares, onde se alojam os ductos semicirculares. Só na 5ª semana do desenvolvimento
é que a porção sacular membranosa sofre esse alongamento projetando como um divertículo tubular que aos poucos sofre um processo de espiralização, à medida que se desenvolve para formar o ducto coclear que ocupará o interior da cóclea. No eixo central da espiral formada pelo ducto coclear, há um osso que serve para dar sustentação às estruturas membranosas. Esse osso é chamado de modíolo. O desenvolvimento do ducto coclear, que estava mergulhado no tecido mesenquimal adjacente ao otocisto, ocorre na 9ª semana embrionária, sob influência indutora da própria vesícula óptica em desenvolvimento. Esse mesênquima periférico ao ducto sofre um processo de condensação e diferenciação, transformando-se na cápsula óptica cartilaginosa, que é responsável pela formação do labirinto ósseo. À medida que o labirinto membranoso cresce e se diferencia, essa cápsula cartilaginosa passa por um processo de apoptose ou morte celular. Isso faz com que surgissem na cartilagem pequenos espaços que se tornaram cada vez maiores até se tornarem os espaços perilinfáticos. Estes são denominados como escala vestibular, que é a escala superior, que se liga à janela oval, que é a entrada, e a escala timpânica, que é a parte inferior, que se liga à janela redonda, que é a saída, e a escala medial, que é o próprio ducto coclear ou lumen, que separa as duas escalas timpânica e vestibular. Também existe o hemicodrema, espaço onde há comunicação entre as escalas timpânicas e vestibular. As células que sobrevivem se calcificam e viram a própria cóclea. A calcificação da cápsula óptica, que envolve a orelha interna, ocorre entre a 16ª semana e a 23ª semana embrionária, juntamente com a porção petrosa do osso temporal, e corresponde à formação do labirinto ósseo da cóclea, que passa então a envolver o labirinto membranoso da orelha interna. O labirinto membranoso é constituído por tecido conjuntivo e epitélio, que recobrem as paredes do labirinto ósseo para lhe dar sustentação. Ele é preenchido pelo líquido perilinfa, que fica entre o osso e o ducto coclear. Dentro da luz do ducto coclear, há o líquido que preenche o espaço, é a endolinfa. Esses líquidos são responsáveis de mandar impulsos para a estação nervosa que recebem essas informações, o órgão de Kurt, que se diferencia em uma das paredes do ducto coclear, que é a membrana basal ou assoalho. Lá estão presentes suas células ciliadas sensoriais. Estas são constituídas por cílios em suas extremidades revestidas pela membrana tectória, que é uma membrana vascular de aspecto gelatinoso, oriunda do epitélio que lhe dá origem. Quando seus cílios se movem devido ao impulso do líquido endolinfa dentro do ducto, que gera uma pressão sobre a membrana tectória, esses se despolarizam e ativam um potencial de ação que liberam neurotransmissores até o tronco encefálico, por meio de conjunto de terminais nervosos, fibras que inervam o órgão de Kurt. Esses são gânglios cocleares. Junto com os gânglios cocleares, também se formam os gânglios vestibulares, que inervam o assoalho, também chamado de mácula, onde estão presentes células sensoriais. Este possui a mesma constituição dos presentes na estação nervosa coclear. O que muda são os cílios, que ao invés de estereocílios, são quinocílios. Sua posição também muda. Enquanto a mácula do utrículo é horizontal, a do sáculo é inclinada a 45 graus. Sua função também muda, pois os gânglios vestibulares têm a função de levar informação do equilíbrio até o tronco encefálico. Tanto os gânglios cocleares quanto os vestibulares passam pelo meato auditivo interno e juntos formam um ramo auditivo, que é o 8º nervo craniano. Uma coisa muito importante que deve ser lembrada sobre mim é a diferença da quantidade de tecido conjuntivo de uma extremidade à outra do meu ducto coclear, que influencia na sensibilidade da audição. Existe menor quantidade de tecido conjuntivo no final do ducto coclear, que permite uma menor frequência vibratória. Devido à maior quantidade de tecido conjuntivo no início do ducto, há uma maior resistência que depende de uma maior frequência, que é uma força necessária para ativar a despolarização das células sensoriais que disparam o potencial de ação e, assim, ocorre o processo de percepção de sons na audição.
para constituir o bom funcionamento do sistema auditivo. Entendo, mas você ainda não me explicou o que aconteceu para que a vítima perdesse a audição. A culpa foi dela, Excelência! Minha, A o que culpa eu é tenho a toda ver com sua. isso? Presta atenção. Mentirosa! Silêncio! A palavra ainda está com a orelha interna. Obrigado! Então, depois de longos anos de trabalho, as minhas irmãs, principalmente a orelha média, ficavam debochando da minha cara, falando que elas eram mais importantes para que ocorra a audição. Mas todo mundo sabe que eu sou a orelha mais importante para que ocorra a audição. É mentira, Vossa Excelência, ela é uma mentirosa! Mentirosa! Ela não contou tudo! Vamos contar tudo, orelha interna! Conta, orelha Fala a interna. verdade! Vocês querem uma verdade? Então a verdade que vocês vão ter, queridos. Porque essa serosa da orelha externa se dizia mais importante do que eu por causa do seu pavilhão auditivo. E essa orelha média, essa má articulada, se dizia mais importante do que eu porque ela conduz os sons até a cadeia de ossículos. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade. E dessa forma eu provei que eu era o mais importante para que ocorresse a audição. E o juiz Eu ele é sabia, culpado, era culpada, era culpada. Eu sabia, era culpada. Atenção, atenção, a juíza vai dar seu veredito. Devido às constatações apresentadas nessa sessão, eu declaro a orelha interna culpada. E a minha cliente? Será encaminhada para uma terapia de reabilitação com um implante cochlear ou uma prótese. E a orelha interna está condenada à prisão domiciliar até a reabilitação da vítima. Não, vocês não podem fazer isso comigo. Vocês não podem. Eu sou a mais importante. E agora com vocês, vamos aprender o percurso do som até a orelha interna. No início, pavilhão auditivo, conduz o som para o meato auditivo. E da orelha externa vai pra orelha média, é a caixa timpânica onde tem martelo, bigorna e estribo. Quando o som chega na membrana timpânica, balança tudo na cadeia de ossículos, transformando ondas sonoras em energia mecânica. E dessa forma a vibração funciona dentro da orelha interna. Olha só a importância dela, não dá pra gente viver sem ela. Sem ela a gente não tem nenhum decibel. Orelha interna, olha só a importância dela, não dá pra gente viver sem ela. Sem ela a gente não ouve nenhum decibel. Nem mesmo essa paródia, meu Deus do céu. Quando o som chega na janela oval, as vibrações entram no ducto da cóclea. E da orelha média vai pra orelha interna, lugar cheio de líquidos que geram ondas de compressão que quando bate nas células se ligam, fazem sinapses com o nervo auditivo. Assim neurotransmissores vão pro tronco encefálico, e assim o som é interpretado só por causa da orelha interna. Olha só a importância dela, não dá pra gente viver sem ela. Sem ela a gente não ouve nenhum decibel. Orelha interna, olha só a importância dela, não dá pra gente viver sem ela. Sem ela a gente não ouve nenhum decibel. Nem mesmo essa paródia, meu Deus do céu.